hipersexualidade em idosos. É um tema delicado, mas que, como eu falei, tem que ser tratado com conhecimento, sem preconceito, sem agressividade, porque isso pode ser decorrência de um processo demencial. Então, vamos falar com nossos conselheiros aqui e ver o que eles têm para nos passar a respeito dessa questão da hipersexualidade em idosos. Roberta? Eu quero abrir esse tema com uma experiência pessoal. Foi quando eu aprendi na prática sobre isso. Não estava esperando uma idosa do perfil que eu estava cuidando e ela tinha essa questão, mas eu não sabia. Sério? Só que toda vez que eu chegava de manhã para dar o banho, porque nesse lugar o horário de banho era definido, não era por nós cuidadores nem pelo paciente, mas era por quem tomava conta do espaço. E o banho era após o café da manhã. Então, às vezes eu chegava lá para tirar ela da cama, ela já era acamada, embora ela não acreditava que ela era acamada, e ela estava com a fralda aberta. Então, eu achava que ela estava só abrindo porque ela estava querendo ir para o banheiro, já querendo o hábito dela rotineiro. Só que quando eu ia colocar ela na cadeira, eu levava uma surra, porque ela estava mole demais. E eu não falei, gente, essa mulher tá estranha. Até que um dia eu peguei. O que ela fazia era abrir a fralda para se estimular sozinha. Então, quando eu chegava, ela estava relaxada porque ela tinha conseguido o objetivo. Então, quando eu percebi isso, nunca mais eu tirei ela após eu perceber. Então, estava com a fralda aberta, você vai ser a última a tomar banho hoje. Por quê? Para ela ter tempo de se recuperar. Claro. E isso me ensinou o quê? Não é só os jovens que têm a sexualidade ativa, os idosos têm também, mesmo na idade dela, que já estava na casa dos 80 e poucos anos. Então, assim, me ensinou, eu agradeço a ela, né? Eu sei que ela não vai saber disso, mas eu agradeço assim mesmo. Então, é a gente ter respeito por isso. Exato. A gente não achar, nossa, que absurdo, gente, é normal. Não se assustar. Não ser agressivo. É do ser humano, vem da infância. Exato, claro. As crianças se estimulando desde a infância, ela vai fazer isso, não tem maldade. Assim como não tem maldade no idoso. Então, se ele ainda tem esse contato, respeitar. Agora, se ele está em excesso, aí você vai tentar ajudar. Se puder desviar a pessoa, né, para outra conversa, para outro ambiente, às vezes aquele ambiente está favorecendo, então você vai tirar ele. E se não tiver o que fazer, deixa a pessoa terminar o que ela tem que fazer. Por quê? Isso pode ser só um estímulo normal dele mesmo, mas também é bom acompanhar. Pode ser medicação, né? Alguma medicação que está afetando, pode ser hormonal. Então, acompanhar isso aí, porque se for medicação, tem que informar para o médico. Roberta, agora, quando chega ao ponto de atrapalhar o trabalho do cuidador, que eu creio que esse é o ponto mais... O ponto mais importante aqui, quando o cuidador ele não consegue mais trabalhar por conta desse... Isso, às vezes ele não faz isso nele mesmo, às vezes ele faz no outro. E realmente também pode causar um certo constrangimento, que também eu já passei por isso, eu fui pega de surpresa, né? O cliente era um senhor e ele colocou a mão e fez o convite. Me surpreendeu também, aprendi muito com ele, ele também não está mais entre nós, eu agradeço o aprendizado, e a gente tem que estar preparado para isso. Na hora que a coisa acontece, é manter a calma, manter o seu controle, que é algo que o Estevão falou, o cuidador correto, ele não vai, nossa, eu vou denunciar, que não sei o que, não é isso. Sim. Você vai se controlar e vai cortar com seriedade. Você vai pôr o limite. Olha, eu estou aqui para trabalhar, sua esposa, isso, aquilo, você vai dar o corte. Com respeito, e depois que a coisa acabar, você vai informar isso à família, para que a família possa auxiliar isso. Perfeito. Que às vezes também vai precisar de uma medicação para ajudar. Sim, claro. Que a pessoa às vezes era muito ativa. Então, para ela está difícil. Então, a gente tem que auxiliar. Que se for por maldade, mesmo sendo por maldade, ele precisa de alguém para cuidar. Aí tem que ter os profissionais colocando o limite com o apoio da família. Perfeito. Estevão? Por ser um tema muito delicado, muitas pessoas, tanto a família quanto os cuidadores, até evitam falar sobre isso, né? Quando acontece, a gente, infelizmente, acaba descobrindo muito depois.
os cuidadores às vezes evitam levar para os patrões, para quem os contratou, eles evitam levar para a família, até para os próprios familiares do cuidador, né? Às vezes o cuidador, a cuidadora, ele tem vergonha até de contar isso pro marido, né? Então fica a coisa só para ele. Mas a gente entende que é um tema muito delicado, mas precisa ser tratado esse assunto. Precisa ter uma abordagem também muito respeitosa ali com o paciente, né? A gente entende que isso pode ser um processo neurológico ou até um efeito colateral da medicação. Então, precisa ter uma abordagem ali junto com a família, é um conjunto, né? No nosso caso aqui, empresa, família e o cuidador, tendo uma abordagem muito respeitosa, colocar limites, mas de maneira carinhosa, de maneira respeitosa também, né? A gente precisa... porque a gente não pode deixar também expor ali o profissional. Claro. Né? O profissional não pode se sentir constrangido no momento de trabalhar. Sim. Então, precisa ter essa abordagem de maneira respeitosa e carinhosa, perfeito, mas com os devidos limites também. Perfeito. Eu queria fazer um acréscimo a essas valiosas orientações dos nossos coordenadores, conselheiros, em relação a essa questão da hipersexualidade. Eu acredito que, em primeiro lugar, o que um profissional deve fazer quando surge essa situação é evitar gatilhos. O que seria um gatilho? Por exemplo, vamos supor um material erótico na internet, revista, alguma coisa na televisão que estimule sexualmente esse paciente. Então, se você puder evitar esse tipo de situação, eu creio que isso vai te ajudar. Uma outra coisa importante, e que é uma coisa que a gente tem muita atenção aqui na empresa, é a questão da vestimenta. Concordo plenamente. A vestimenta, evitar ir com roupas muito decotadas perto de um paciente que tem esse problema, e utilizar sempre uniforme ou jaleco ou um avental. Isso aí eu creio que vai ajudar muito o profissional a cortar um pouco esse tipo de situação. Um outro fator importante, e que já dando um adendo aqui, que aconteceu aqui na empresa, é importante registrar sempre data e horário que ocorrem esses surtos, esses comportamentos. Por que é importante registrar isso aí? Porque você vai saber o padrão dos acontecimentos. Nós tivemos um caso aqui na empresa em que o paciente ele sofria desses atos, mas ele só sofria quando a esposa dele não estava em casa. Ele perguntava para as cuidadoras se a esposa havia saído e aí começava o show dele. A questão é que o real paciente que tem hipersexualidade, ele não tem malícia. Ele vai fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Ele não vai esperar alguém sair da casa para começar a fazer o que ele quer. Então, fique atento a isso aí, e isso é um fator importante para você diferenciar quando realmente é um processo demencial e quando é outra coisa. Nesse outro caso nosso aqui, a gente conversou com a família e aí resolveu a situação, porque realmente não era uma questão de demência. Uma outra coisa importante que a Roberta falou é converse com o paciente. Seja claro que comportamentos íntimos não são aceitáveis no nosso trabalho. Sem agressividade, mas seja claro com o paciente a respeito disso. E outra coisa que o Estevão falou que é importantíssima também é pedir ajuda. Peça ajuda para a família quando acontecer isso aí e com os outros colaboradores que também estão trabalhando na casa. Porque é um problema que muitas vezes você não vai conseguir resolver sozinha. Então, chame a empresa, os colegas, exponha à família o que está acontecendo. Então, eu creio que essas são dicas importantes. Roberta? Eu quero acrescentar aí, como fala, destrinchar um pouquinho mais essa parte da vestimenta. Uhum. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas eu trabalho com uma roupa apropriada. Mas a pessoa precisa entender que é apropriado na visão de quem? Porque, às vezes, a pessoa, a gente não está aqui fazendo julgamento.
Sim. Porque cada um tem o seu perfil, o seu gosto. Só que na hora do trabalho, você não vai ver um médico, uma técnica de enfermagem trabalhando com uma roupa que lembra praia. Exatamente. Nem um baile funk. Exatamente. Ela vai estar com a roupa que lembra um técnico de enfermagem, um enfermeiro ou um médico. Exato. Então, a mesma coisa é a gente. A roupa até pode não ser, porque tem cliente que não quer que você use uniforme. Porque às vezes ele não quer que pareça que ele está precisando de alguém. Então, ele quer uma roupa informal. Aí a pessoa pega uma roupa informal, mas a roupa está comprometida. Então, ela tem que ter atenção nisso. A roupa não pode ter transparência, decotes, principalmente aquelas que têm o privilégio de ter um corpo abençoado, Exatamente. né, com mais curvas. Exato. Então, à medida que ela veste, ela costuma vestir M, mas um M slim. Uhum. E para trabalhar, ela vai precisar colocar o quê? Um M que não seja slim, Exato. ou talvez um G, sem curva, sem decotes. Por quê? O paciente vai olhar, aquilo vai ter estímulo. Não adianta. Se é transparente, se está contornando muito o corpo, com decotes, curto, às vezes não está curto, mas aí tem nos outros, vai dar problema. Aí a pessoa, não, no trabalho eu estou vestindo direitinho. Tá, mas ele chega para trabalhar com uma roupa que o paciente viu ele diferente. Exato. Uma roupa que está convidando. O WhatsApp da pessoa, a foto de perfil. Eu acho que a pessoa, se ela quer ter aquela foto no perfil dela, ela deveria ter 2 WhatsApp, o profissional e o pessoal, para poder não ter problema. Porque às vezes a foto que a pessoa tem no perfil do WhatsApp esses problemas complica. de redes sociais dariam outro podcast Isso, só disso. complica, porque a pessoa vai lá e olha, acabou. Ele não precisa nem Sim. comprar revista. Sim, sim. Só a foto já resolve. Exato. Então, e a linguagem. Então, às vezes a pessoa tá até com a roupa legalzinha, tá cuidando de não ter coisas que estimulem, mas na conversa, então, fulano, hein, não sei o quê, isso, aquilo, pronto. Ele já criou o gatilho. Sim. Então, é muito cuidado, saber separar, na hora que está trabalhando, Exato. aquilo que ele não liga na vida pessoal dele. Tá tudo bem ele gostar disso. Não é a minha vida. Então, Exato. a pessoa pode fazer as próprias escolhas. Mas, na hora do trabalho, se ele quer minimizar a chance de ter problemas, ele Sim. vai precisar entender que tem que ter limite com isso. Exato. Roberto, interessante disso aí também é que isso entra na questão que até a gente abordou no tópico anterior, de como escolher um bom cuidador. Sim, exato. Né, um bom profissional. Porque um bom profissional ele vai ter essa sensibilidade, ele vai ter essa percepção de Sim. que existe ambiente adequado Exato. para cada coisa. Né? Existe a praia para você usar a roupa Claro. de praia, existe um momento que você tá ali num momento mais de lazer, né? Uhum. Você pode usar uma roupa mais Sim, claro. despojada, né? Claro, claro. Mas também existe um momento do trabalho que você precisa estar vestido adequadamente para o trabalho que você vai executar. Claro. Então, isso entra também, o que a gente observa muito na hora de escolher um bom cuidador. Claro. Ele precisa ter essa percepção, essa Exato. sensibilidade. É claro que também é o nosso papel orientá-lo em relação a isso, mas ele precisa também ter essa sensibilidade, esse semancol também. Sim, claro. Lógico. Fazendo até um gancho na área jurídica, por exemplo, um advogado, ele não pode ir numa audiência sem terno e gravata. É. Ele não pode chegar lá com uma blusa regata. Então, é claro que, tipo assim, tem coisas que são extremamente exageradas, mas eu creio que um pouquinho de bom senso nessa questão de saber se vestir, eu creio que ajuda todo mundo.